da Silva. Bem, vocês hão de perceber que, depois de ouvir todas as centrais falarem, ouvi o Marinho falar 2 vezes, o Boulos e o Alckmin, não sobrou nada para eu falar. Eu só queria dizer para vocês que o nosso companheiro José Guimarães é o nosso novo ministro das Relações Institucionais. E pelo fato dele ter virado ministro, substituído a Gleison Hoff, o PCdoB ganhou o Inácio Arruda como deputado federal pelo estado do Ceará. Eu queria saber se podia levantar aí o companheiro chamado Rick Azevedo. Fica só aqui na frente para a gente te ver. Esse companheiro, ele é ou era balconista. Esse companheiro criou um movimento, não sei se vocês estão lembrados, chamado VAT, Vida Além do Trabalho, que se popularizou com uma coisa que todos nós agora estamos falando, que é o fim da pauta da jornada 6x1. Nós devemos a um balconista ter tido a importância. Muito obrigado. Só conta aqui para a imprensa registrar, quando você pensou em criar esse Vida Além do Trabalho, o que você imaginou? Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito orgulhoso de estar aqui na frente do senhor e contar esse breve relato, vou ser breve, prometo. Eu trabalhei a vida inteira em comércio, supermercado, shopping, call center, farmácia. E lá em 2023, eu estava extremamente esgotado e chateado por não conseguir estudar, porque eu saí de Tocantins, de uma cidade chamada Taipas, com menos de 3 mil habitantes, e vim para o Rio de Janeiro tentar a vida. Fui para o Rio de Janeiro tentar a vida. E trabalhei sempre no comércio, trabalhando, e não conseguia nada, não conseguia comprar uma casa, não conseguia financiar uma faculdade, não conseguia estudar. E aí tive burnout, depressão. E em 13 de setembro de 2023, eu falei, chega. A classe trabalhadora desse país já conseguiu muitas coisas. Conseguiu 13º, conseguiu férias remuneradas, conseguiu licença maternidade, conseguiu direitos para as empregadas domésticas, e agora também está na hora de conseguir uma escala de trabalho mais justa. Então, eu postei um vídeo no TikTok revoltado e denunciando esse modelo de trabalho de 6 dias consecutivos para apenas um dia de folga. E o vídeo viralizou. E desde que o vídeo viralizou, meu sonho era chegar no Senhor. Era chegar com essa demanda para o governo. E hoje eu estou aqui. Então, a mensagem que eu posso passar é que a classe trabalhadora pode tudo. E aqui eu quero fazer um reconhecimento às centrais sindicais, porque a minha força veio da inspiração da luta que vocês sempre fizeram nesse país. Se hoje a gente tem os direitos que nós temos, é porque vocês fizeram muito, é porque esse grande sindicalista fez muito pela classe trabalhadora e agora, mais uma vez, está abraçando o fim da escala 6x1 que surgiu de um balconista de farmácia. Muito obrigado, presidente. Você é um orgulho para o nosso país. Isso vai obrigar, sei se vocês percebem, isso vai obrigar vocês, quando forem conversar com os deputados nas câmaras e com os senadores, lembrar que essa lei, quando for aprovada, ela pode ser chamada Lei Rick Azevedo. Um abraço, querido. Abraço. Muito obrigado. Amém, querido. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para a gente lembrar apenas uns fatos aqui.
porque muitas vezes a gente tem memória curta e muitas vezes a gente perde os direitos que a gente tem e a gente nem sempre está organizado para garantir que aqueles direitos permaneçam. Olha o século retrasado, o tempo da escravidão, ou a luta pela jornada contra 12 horas de trabalho, a luta das mulheres que terminou, sabe, no Dia Internacional das Mulheres. Ele poderia pegar o Brasil como exemplo, a partir do que aconteceu a partir de 2019 nesse país. A melhor a partir do golpe contra a companheira Dilma. Vamos pensar aqui o que aconteceu. Né? Houve o golpe contra a companheira Dilma. Em 2017, o Temer mandou para o Congresso e aprovou a Lei 3.467, com a qual prometeu que não cumpriu a criação de milhões e milhões de empregos. A reforma trabalhista legalizou o trabalho precário. Escato, como a gente conhecia, sabe, no mundo do trabalho, a terceirização, o pagamento por hora, mas não regulamentou o trabalho por aplicativo. A reforma trabalhista precarizou a previdência. Sem renda, ganhando às vezes menos que o salário mínimo, o trabalhador não conseguiu sequer contribuir. Em 2019, já a coisa que veio depois do Temer extinguiu o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência Social. No mesmo ano, promulgou a reforma da Previdência, apresentada por Temer, retirando mais direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Na prática, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição. Homens têm que trabalhar até 65 anos e mulheres até 62 anos. Ficou definida uma contribuição mínima de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. As aposentadorias passaram a ser calculadas por 60% da média dos salários para quem completar 20 anos homem ou 15 mulher de contribuição, mais 2% por ano. A média dos salários passou a considerar todas as contribuições e não somente as 70 maiores, como era antes. Quem quiser se aposentar com o salário integral tem de contribuir, no mínimo, por 40 anos hoje. As novas pensões por morte foram reduzidas de 100% das aposentadorias para 60%, mais 10% por dependente. De 2006 a 2019, os benefícios foram... Podia ter pedido para alguém coçar o meu nariz aqui, rapaz. Me deu uma coceira. De 2006 a 2019, os benefícios foram concedidos pelas regras vigentes da reforma de 1998. Entre 2006 e 2017, os benefícios cresceram devido à política de aumento real do salário mínimo, e vocês estão lembrados. No período, o salário mínimo aumentou 151% contra a inflação de 79%, medida pelo NPC. A partir de 2017, Temer e depois a coisa que veio depois dele, sepultaram essa política. Até 2022, o salário mínimo foi corrigido somente pelo NPC, interrompendo a curva de crescimento real dos benefícios. Vocês imaginam que em dezembro de 2021, ele montou um grupo de trabalho, sabe, de altos estudos, chamado GAET, que elaborou um relatório propondo 330 mudanças na CLT. É importante ninguém esquecer isso, porque isso está pronto.
O estudo tinha como objetivo de fazer uma sintonia fina da reforma trabalhista de 2017. Entre as 330 alterações previstas, estava a inclusão de 110 regras, a alteração de 180 e a revogação de mais 40. Havia proposta de ajuste nas regras do trabalho intermitente e de permissão irrestrita do trabalho aos domingos. Também foi proposta a extinção da multa de 40% para demitidos por justa causa. Outro ponto seria a proibição do reconhecimento do vínculo empregatício entre prestadores de serviços e aplicativos informáticos da economia compartilhada. Dessa forma, entregadores e motoristas não poderiam ser considerados empregados de plataformas e, portanto, não teriam acesso a direitos previstos na legislação que o restante dos trabalhadores tinham. Não foi apresentada qualquer sugestão de medidas para garantir proteção aos trabalhadores de aplicativo. O relatório também falava sobre a redução de poderes da Justiça do Trabalho e alterações na legislação sindical, que já aconteceu algumas coisas que vocês hoje lamentam profundamente. E, por último, 3 meses antes, em setembro de 2021, o Senado Federal havia rejeitado a medida provisória 1045, que pretendia criar uma nova modalidade de trabalho sem direito a férias, 13º e fundo de garantia, entre outras medidas. Pelas partes das medidas propostas, já haviam sido tentadas nos primeiros meses de 2020, na medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo. Eu fiz questão de ler essas coisas para vocês saberem que os inimigos estão à espreita. Eles não desapareceram. Quando é que um sindicalista desse país imaginou que alguém iria acabar com o Ministério do Trabalho? Quando é que alguém imaginou que ia se acabar com o Ministério da Previdência Social? Eu nem falo os outros ministérios que nós criamos, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, nem falo desses. Porque esses só governos comprometidos com a democracia é que têm coragem de fazê-los funcionar. Então, a pergunta que fica, nesse dia que vocês fizeram uma extraordinária passeata, reivindicando a mandar para o Congresso Nacional, sabe, a Convenção 151 da OIT. Nesse dia que eu acabo de mandar para o Congresso Nacional o fim da escala 6x1. O que vai ficar para nós nisso? Primeiro, é importante a gente ter clareza numa coisa chamada correlação de força. E a política é feita disso. Então, é importante que vocês comecem a pensar, sabe, como é que a gente faz para que a gente possa ter um Senado e uma Câmara de uma maioria comprometida com os direitos da maioria do povo brasileiro, com o direito à decência, à cidadania, a uma regulação que permita às pessoas viverem como cidadã. Eu só queria lembrar os mais jovens que o meu partido foi criado porque, em 1978, um ministro do Trabalho chamado Arnaldo da Costa Prieto, sabe, ainda no governo 78, no governo Geisel, ainda no governo Geisel, esse ministro fez uma lei criando, ou seja, criando as chamadas categorias essenciais. E quando eu recebi aqui um documento dos frentistas que estão aqui, eu lembrei que naquela lei, em 78, eles proibiam frentistas de posto de gasolina fazerem greve. Eles proibiam bancários fazerem greve, proibiam professores fazerem greve e outras categorias. A coisa é tão estarrecedora
que eu era presidente do Sindicato de São Bernardo, eu decidi vir para Brasília, convocando os companheiros para vir a Brasília. O ministro foi na televisão, fez um pronunciamento ameaçando que o dirigente sindical que viesse a Brasília protestar seria cassado. Eu pedi licença do meu sindicato, coloquei o meu vice-presidente na presidência e vim para cá como cidadão fazer protesto. Na verdade, não teve muitos dirigentes sindicais que quiseram vir comigo, não. Mas a gente veio, sabe, nos 5 ou 6 dirigentes sindicais e fomos andar pelo corredor do Congresso, entrando de gabinete em gabinete, pedindo para os deputados não aprovar essa lei. Sabe o que eu ouvia? Você não vota em mim, vocês nunca votaram em nós, por que vocês estão pedindo para nós? Elege deputado. Foi isso que me deu a ideia de que era preciso a classe trabalhadora criar um partido político para não ficar passando vergonha de bater em gabinete de gente que não tinha compromisso conosco. Por que eu estou lembrando desse fato aqui? Eu estou lembrando desse fato porque muitas vezes a gente tem fragilidade de reagir quando o ataque contra nós é muito virulento. Tem muita gente que pode achar, mas o que o Lula acha que ele está fazendo nessa reunião com os sindicalistas? O que isso significa? Isso significa aquilo que o Alckmin falou. Significa que não é pouca coisa, em qualquer país do mundo, o presidente da República ter a sensibilidade, o compromisso de classe, de sentar com os dirigentes sindicais, do mesmo jeito que ele senta com qualquer outro dirigente sindical, e tratá-los de companheiros e ser tratados de companheiro. Essa é uma diferença muito grande. Porque não é sempre que a classe trabalhadora pode chegar no palácio do presidente. Não é sempre que a classe trabalhadora, aliás, pouquíssimas vezes no mundo, os trabalhadores tiveram o direito de chamar um presidente de companheiro. Pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Do presidente da República. Eu mesmo, em 1975, o Gaido foi visitar a Ford e eu tinha 3 meses de sindicato e eu preparei uma carta para entregar para o Gaido, era uma pauta de reivindicação. Até hoje eu estou para chegar perto do gás e não consigo chegar. E quando eu fui entregar o papel, para o gás, sabe, um segurança tomou o papel da minha mão, até hoje eu não sei se o gás levou o papel ou não. Mas é assim. Quem não lembra do Congresso da CNI em 1978, sabe, em que a gente ficou 2 dias impedido que o caricampista fizesse o Congresso? Até que o Gaido chegou, deu os cotovelos na gente e conseguiu fazer o discurso de abertura do Congresso. É preciso valorizar as conquistas de vocês. Isso aqui que a gente está enviando, que é pouco diante do que se precisa, para ser conquistado, vocês vão ter que vir. É para convencer da necessidade. As centrais sindicais têm que marcar uma reunião com o ministro Gilmar na Suprema Corte para dizer que a pejotização não ajuda, não apenas o trabalhador, não ajuda o país, não ajuda o fundo de garantia, não ajuda a previdência social, não ajuda a política de habitação, não ajuda a política de saneamento, ou seja, não ajuda o fato que é a política de financiamento do BNDES. Então, a quem interessa a pejotização? E tudo isso é necessário conversar. Não precisa brigar, é conversar. É tentar convencer, porque nós estamos numa era em que o argumento não vale mais nada. A era do mundo digital não precisa mais de argumento. É só falar uma bobagem qualquer que a bobagem voa. Porque quando alguém te ofende, o cara que ofendeu não precisa dar explicação, mas quem foi ofendido vai passar a vida inteira te explicando. Então, você percebe que vai exigir de todos nós um pouco mais de competência, de dedicação, sabe, para que a gente consiga fazer coisas que a gente não estava habituado a fazer.
Antes era simples só fazer uma greve. Hoje não. Hoje nós temos que convencer a sociedade, porque isso aqui tem gente que não consegue mais largar da mão, isso aqui grudou na mão das pessoas, grudou na mão da pessoa. Nego levanta às 5 horas da manhã com isso aqui na mão, vai dormir meia-noite com isso aqui na mão, e é vendo coisa. Nem sempre as coisas que interessam. Porque muitas vezes o que interessa não chama atenção. Dizer que o dia tem 24 horas não chama atenção. Dizer que o planeta Terra é redondo não chama atenção. Mas quando você diz que a Terra é quadrada, chama atenção. Espera aí, eu vou ver. Um cachorro comeu um pedaço de linguiça não chama atenção. Mas o cachorro mordeu o próprio rabo chama atenção. Então, o que nós estamos é na hora de construção de narrativas para que a sociedade perceba o que pode acontecer nesse país, porque já aconteceu. Já aconteceu em 1964, já aconteceu em 1945, quando derrubaram o Getúlio, já aconteceu em 54, quando levaram ele à morte, já aconteceu isso com João Goulart. Ou seja, há muitos momentos históricos desse país para que a gente saber que há retrocesso na vida dos trabalhadores. Então, o nosso papel é estar 100% alerta para não permitir que haja mais retrocesso. É até possível que num ano a gente não ganhe, mas a gente não pode perder sempre. Então, companheiras e companheiros, o passo que vocês deram hoje é um alerta de que tem muita gente que pensa que o movimento sindical morreu. E, por isso, acabaram com o imposto sindical. Porque eles fizeram com vocês o que nós queremos fazer com o crime organizado. Se a gente quiser acabar com o crime organizado, nós temos que asfixiar a economia deles. Porque enquanto eles tiverem o dinheiro que têm, a gente não acaba. E eles trataram o movimento sindical assim. Vamos asfixiá-lo. Vamos deixá-lo sem dinheiro. Porque sem dinheiro ele não consegue se organizar. Sem dinheiro ele não consegue sequer fazer panfleto. Não consegue sequer fazer protesto. Então vamos asfixiá-lo. Mas os empresários não foram asfixiados. Porque eles têm o sistema F. Tem. Eles continuam fazendo o que sempre fizeram. E nós? Como é que está cada sindicato? Como é que está cada central sindical? E vocês sabem que tem gente nossa que contribuiu para que isso acontecesse. Tem gente nossa que contribuiu. E prometeram reverter essa situação. E veja que engraçado, vocês não estão sequer reivindicando mais imposto sindical. Porque eu nasci no movimento sindical, Miguel, contra o imposto sindical. Eu sou contra o imposto sindical. O que vocês estão defendendo é uma contribuição negociada no contrato coletivo de trabalho, que a categoria decida livremente, eu quero contribuir ou não quero contribuir. Ou seja, nem isso eles querem permitir que vocês tenham o direito. Porque o desejo é asfixiar mesmo. É deixar um lado com todo o dinheiro do mundo e o outro lado sem dinheiro nenhum. Então, ou a gente levanta a cabeça, entenda o que está acontecendo e volta a fazer pressão no Congresso Nacional, porque não é apenas uma lei, é um trabalho político de fazer, inclusive, a sociedade compreender que a contribuição é necessária. Eu lembro, Neto, eu era presidente do sindicato. Toda vez que a gente ia discutir contribuição assistencial, tinha alguns empresários que faziam abaixo-assinado dentro da fábrica para organizar os trabalhadores para ser contra o pagamento da contribuição assistencial. E eu até dizia, eu concordo com o trabalhador que não queira pagar, não pague. Não tem nenhum problema. Se ele não quer pagar, ele falou, não quero pagar e não paga. Agora, as conquistas nossas, ele também não tem que ter direito.
Se eu conquisto 10% de aumento e ele não quer participar da luta, não foi na Assembleia, não quer contribuir, por que ele tem que receber? Receba quem for para a luta, receba quem quiser contribuir. É apenas um jogo, sabe, de igualdade de procedimento. Eu vivi muita pressão quando era presidente do sindicato, com empresários importantes, que sacanamente faziam abaixo-assinado dentro da fábrica para os trabalhadores levar para o sindicato. E olha que naquele tempo, perto do que vocês sofrem hoje, nós tínhamos uma vida muito tranquila do ponto de vista econômico. Então, companheiros, é o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito especial na vida do movimento sindical brasileiro. Daqui a pouco vai aparecer alguém que vai querer propor a jornada de trabalho igual foi proposto na Argentina. Daqui a pouco tem gente discutindo de que ficar em casa muito tempo é uma ociosidade que leva o trabalhador a beber. Então o ócio prejudica o trabalhador. Ninguém vê o ócio, como disse o nosso companheiro, sabe, Caixa, que falou da criação além do trabalho, eu preciso descansar. Ninguém falou disso. Ou seja, ninguém fala que o cara quer estudar, que o cara quer ter tempo com a família, que a mulher quer ter mais tempo. Porque a mulher, no mesmo dia, que é o único dia que ela tem, ela trabalha mais do que na fábrica. Porque ela tem que lavar roupa, tem que lavar a casa, tem que lavar não sei das contas, sabe? Ela trabalha o dobro. Então, se as pessoas não entendem isso, cara, o que vão entender? Então, vocês percebem que a luta nossa é mais dura do que já foi em qualquer outro momento. Nesse país, na Constituição de 46, eles diziam assim, nós temos que dar só 10 dias de férias. Porque mais do que isso, o trabalhador vai entrar no ócio, e o ócio significa desgraça. Então, queridos companheiros, hoje nós temos 2 pontapés aqui importantes, mas é apenas o começo. A luta não termina com isso, a luta começa com isso. A gente não sabe o que vai acontecer no processo eleitoral. A gente não sabe. Mas aconteça o que acontecer, vocês não podem abdicar da sagrada responsabilidade de vocês de lutar, lutar e lutar pelos trabalhadores que vocês representam. Esse é o destino de vocês. E não tem tempo fácil, não tem tempo bom. É sempre muito sacrifício. E cada vez que a gente manda uma coisa para aprovar no Congresso, você tem que saber que vocês têm que ajudar. Nós conseguimos coisas importantes. Nós conseguimos uma política tributária que a gente não conseguia há 40 anos. Conseguimos a isenção do imposto de renda até R$5.000. E conseguimos muita coisa que nós conseguimos aprovar. E a gente pode conseguir mais se a gente tiver mais gente comprometida com vocês. Se eu perguntasse para cada categoria aqui, quantos deputados você vai eleger nessas eleições? A maioria não tem nenhum candidato. Não tem. Porque não é importante, a gente aprendeu a passar o ano inteiro na porta da fábrica xingando o patrão. Mas quando chegamos na eleição, a gente vota no patrão, porque só ele que é candidato. Nós não somos. É isso o que acontece conosco. Então nós temos que mudar também o nosso comportamento. Eu tenho muito orgulho, sabe por quê? Porque acho que nunca teve no Brasil um presidente que, numa eleição como a do ano passado, Alckmin, nós temos apoio de todas as centrais sindicais. Nunca teve isso no Brasil. Então nós já somos gratos antecipadamente pelo que vai acontecer no futuro. Mas é preciso que a classe trabalhadora... É preciso que a classe trabalhadora aprenda que ela precisa fazer parte dos parlamentos. Ela precisa eleger os vereadores, os deputados, sabe? Porque senão tudo será muito mais difícil e complicado. Então, queridos companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam o seguinte: nós fomos companheiros antes, nós somos companheiros agora, e seremos companheiros para sempre.
independente do que acontecer em eleição. A única coisa que nós temos que ter certeza é o seguinte: nós temos um compromisso. Eu tenho vários compromissos, mas vocês têm um compromisso, porque vocês pediram para ser dirigentes sindicais, vocês se candidataram, vocês ganharam eleições. Então, agora, meus filhos carregam o fardo e ajudam a classe trabalhadora a melhorar as condições salariais e as condições de trabalho. Um beijo e parabéns a todos vocês.